Amém. Eu saúdo todos nessa noite com a paz do Senhor. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui nessa noite, irmão? Então dá um sorriso, irmão. Diga que eu estou feliz por estar na casa do Senhor. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Estou muito agradecido a Deus por vir aqui em Cocal. Quero desde já agradecer ao presbítero David, né? Nos conhecemos já de algum tempo, assim, né? E também ao pastor Admilton, que nos deixou vir aqui, né? Se o senhor não deixasse, a gente não conseguiria estar aqui, né? E sempre é um prazer conhecer, assim, é a primeira vez que eu venho nessa igreja, irmãos, e essa igreja, ela é linda, no verdadeiro sentido da palavra linda, porque a igreja é linda, o povo é lindo e o culto está maravilhoso, aleluia. É isso que importa, irmãos. Que bom que a gente venha no culto para prestar a nossa adoração. Eu, com certeza, irmãos, estou sentindo a presença do Senhor nesse lugar, com certeza. Pastor Admilton, que é o nosso coordenador da convenção do AD da família, né, do departamento de família. Eu tenho o maior respeito pelo senhor e admiração. Sempre que nós precisamos dele ali em Criciúma, ele sempre está ali para nos ajudar, para nos apoiar. A última vez que esteve ali nos trouxe uma palavra de Deus, é um homem de Deus. Então sempre é um prazer e eu me sinto muito honrado e um grande compromisso estar aqui pregando na sua igreja. Ser indicado pelo pastor Kleber, daí já deixa a gente mais preocupado ainda, né? Pastor Kleber Amorim, um excelente pregador, né? E nós estamos ali junto com ele, né? Fazendo um trabalho em congregações, em todas as igrejas, ajudando a levar uma semente, um trabalho, locais que não tem grupo de casais, a gente está indo, falando da importância da organização da família em todos os sentidos, da bênção, e também trabalhando a questão do curso Lar Feliz, né? Que é o curso oficial da nossa convenção. Nós fizemos o curso Lar Feliz, eu e minha esposa, nos habilitamos a também lecionar o curso, né? E estamos aí divulgando esse trabalho que é tão maravilhoso. Então, sempre que temos oportunidade, né? Até eu falei assim, pastor Kleber, o senhor vai um pouquinho mais devagar, pastor Kleber. Não vai com muita força assim, né? Porque a gente fica um pouco preocupado, né? Mas a obra do Senhor, né, meus irmãos? E eu tenho sempre muita tranquilidade, e aqui eu estou tão em casa, pastor, que daqui a pouco o senhor vai ter que cuidar, que de repente eu falo alguma coisa aí. Mas eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui, estou em casa, né? Estou feliz, estou tranquilo, estou na presença do Senhor, estou à vontade. Então eu falei para o David, gente, eu não sou tão pregador assim, né? Eu sou mais uma pessoa que gosta de falar, de palestrar, mas do Senhor é a obra, né, meus irmãos? Do Senhor é tudo e Ele vai nos ajudar nessa noite. Também vi aqui a Estela, né? Cadê a Estela? Estava aqui. Desceu a Estelinha. Estelinha, eu conheço ela desde que nasceu, eu acho, né? Não que eu sou velho, irmãos, é que eu comecei na igreja cedo. Então, a Estela está aqui, sempre muito talentosa, trabalhando na obra do Senhor. É um prazer também ver ela aqui, né? Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos. Vamos lá, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir no Salmo 127. Irmãos, eu juro para vocês que eu corri desse salmo. Eu pensei, poxa, é culto da família, Salmo 127. E eu olhei 1 Coríntios capítulo 13, eu fui para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, e pensei, meu Deus do céu. Aí falei para minha esposa, hoje de manhã assim, não tem jeito. Eu orei, eu li, eu busquei. Aí o Senhor falou comigo assim, é isso mesmo. E essa palavra se confirmou no culto de hoje. Salmo 127, irmãos. A minha tradução diz assim, exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. Olha só o verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da juventude.
Amém, meus irmãos? Podem tomar os vossos assentos. Bom, meus irmãos, como nós falamos, nós congregamos ali em Criciúma, estamos trabalhando também junto ao departamento de casais da igreja sede ali de Criciúma, estamos fazendo um trabalho para o Senhor Jesus ali junto com o pastor Alceu, o pastor Marlon, que são os nossos obreiros ali da central, e eu e minha esposa estamos ali junto, fazendo a obra do Senhor, trabalhando, né? E eu vim nessa noite e o Senhor falou assim, eu vim falar, irmãos, de algo que é essencial para as nossas famílias. E a palavra amor está no meu coração nessa noite. Esta é a palavra amor. Mas a palavra amor, meus irmãos, não apenas no sentimento, não apenas na expressão amor. A palavra amor que está no meu coração nessa noite, meus irmãos, é amor em ação. É amor expresso. É amor com evidência, é amor com assinatura, é amor que você vê em atos, em atitudes que ele realmente existe. E eu vou contar uma história de amor para vocês agora. Eu sou de uma família extremamente católica, muito católica. Sempre que eu conto isso, eu digo que a minha mãe sempre foi aquela pessoa que lavava a roupa lá do sacerdote. Eu fui criado dentro da sacristia. Toda vez que a gente ouve um testemunho, né? E eu acho maravilhoso, a gente vê testemunhos de pessoas que saíram da droga, pessoas que vieram do mundo, que tiveram envolvimento, tantas outras coisas. Mas o meu testemunho é totalmente diferente, irmãos. Eu sempre fui um bom filho, sempre fui um rapaz extremamente trabalhador. E eu fui criado no catolicismo. Fiz todos os dogmas da igreja católica, né? O curso de teologia e filosofia que eu tive na minha vida, eu fiz lá dentro da igreja católica. E eu fui estudar para ser padre, irmãos. Eu estudei durante um período para ser padre. Me lembro que no primeiro ano, eu tinha 12 anos quando fui para o seminário. Eu fiquei 6 meses sem vir em casa. E eu estudei durante um período lá. E no ano de 1993... eu resolvi que queria casar, né? Comecei a olhar para as moças e pensei, eu acho que não vai dar para ser padre não, eu vou querer arrumar uma esposa para me casar. E eu saí daquele seminário, irmãos, sem propósito nenhum, vim embora para Criciúma, morava lá em Araranguá, vim embora para Criciúma e me mudei para uma casa, a rua 235, irmãos. Tô saindo um dia de casa, olho aquela moça morena, bonita, do outro lado da rua e falo assim, Jesus amado. Irmãos, eu vou dizer para vocês que foi amor à primeira vista. Primeira vista. Eu me apaixonei por aquela moça, irmãos. Eu me apaixonei. Paixão. Ela estava na frente de casa, essa moça que está aqui casada comigo hoje. Ela estava na frente de casa varrendo assim, irmãos. Deu certo. E eu pensei, meu Deus, eu era cobrador de ônibus na época, pastor. E eu chegava em casa 1h30, 2h da tarde, que eu estudava à noite na época. E ela varria todos os dias no mesmo horário aquele terreno lá na frente da casa deles. Então eu acho que, como é que se diz? Deu liga. Deu liga. Mas tinha uma coisa, irmãos. Ela era crente e eu não. Sempre que quando eu conto esse testemunho, eu deixo muito claro. Jovens, não vá lá fora. Se você encontra aqui dentro da casa do Senhor, se preocupe sempre com isso, por causa da questão do jugo desigual. Mas começou aquele sentimento de amor e tudo mais. Mas ela era crente e eu não, e isso em 1994 era difícil. E eu comecei a ir para frente da igreja, irmãos. Comecei para frente da igreja da Mineira lá. Oh, Jesus amado, ajuda, Jesus. E os meus amigos assim, não, eu vou ficar aqui só para olhar as crentes, porque as crentes são bonitas, rapaz. E nós ficava lá, né? E eu falei para um amigo meu que estava gostando muito dela, e ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos para o culto. Eu assim, meu Deus, rapaz, eu fui seminarista, estudei para ser padre, vou para o culto. Não, meu irmão se converteu, ficou maluco. Falava uma língua lá que ninguém entendia. Nós queríamos até internar ele. Foi, irmãos, realidade.
E eu falei para esse amigo, disse, não, vamos no culto, terça-feira. Culto de doutrina, 1994, irmãos. Pastor Arnoldo Floriano era o pastor na época da igreja, começou a pregar. Disse, meu Deus. Aí saí do culto e falei assim para um amigo meu, não dá para tomar nem Coca-Cola, não pode. Não pode. 1994, não pode tomar nem Coca-Cola. Porque a Coca-Cola, então não pode tomar aquele negócio, né? Mas os dias foram se passando, irmãos. Só que eu voltei no outro culto. E as pessoas olhavam para mim, sabiam que nós dois estávamos conversando, e diziam assim, ó, vai tirar ela da igreja. Você é lobo. Olha o lobão aí, cuidado. E é verdade, tem que tomar cuidado, porque o pior pode acontecer. Mas daí teve um trabalho de casais, irmãos. Culto da família, aniversário do Vocal Adoração na cidade mineira. 20 de novembro de 1994. Eu entrei na igreja, lá na igreja da cidade mineira tem uma mureta até hoje atrás. E eu fiquei ali naquela mureta, irmãos. E o pastor falecido, né? Pastor Amaury Geraldo começou a pregar. Ezequiel 47, começou a falar de uma água que eu nunca tinha ouvido falar, irmãos. Começou a falar de algo que eu nunca tinha tido uma experiência. Apesar de eu ter vivido tanto tempo dentro da igreja, eu nunca tinha sentido aquilo que eu senti naquele momento. Apesar de eu ter conhecido a palavra. Mas aquela mensagem de Ezequiel 47 começou a entrar no meu coração. E eu pensei comigo, eu nunca provei dessas águas. E quando a água começou a subir pelos lombos, e que a palavra de Deus dizia que não dava mais para andar de a pé, que tinha que sair a nado, quando eu vi, eu estava lá na frente dobrando meus joelhos e aceitei a Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Deus tem sempre um propósito para as nossas vidas. Eu não sei como é que você está aqui nessa noite, eu não sei como é que você chegou, como é que chegou a sua família aqui, mas eu venho te contar essa história. É ou não é uma história de amor? Não é, igreja? Amor de Deus para com a minha vida e amor entre eu e a minha esposa. Que bom, aceitei a Cristo, fui embora todo feliz, irmãos. Cheguei na casa da minha mãe assim, entrei dentro de casa contente, falei assim, mãe, aconteceu um negócio hoje. Ela, que isso, rapaz, tu tá todo transparente aí, o que aconteceu? Te assaltaram, fizeram alguma coisa contigo? Eu falei, não, mãe, eu fiquei crente. Ela assim, quê? Fui lá na igreja dos crentes, não aguentei, irmão. Mãe, uma coisa diferente entrou no meu coração, um sentimento diferente, e eu não sei, quando eu vi eu estava lá de joelho, e agora eu quero ser dessa igreja, quero servir a esse Cristo. Não entendo direito como é que funciona. Falei bem assim, porque eu sempre fui muito prático. Ela falou assim, meu Deus, quantas chapéus eu fiz para te fazer a primeira comunhão, quantas coisas eu gastei para te fazer para comprar as roupas para ti na igreja. Eu sonhei em um dia ser um sacerdote. Eu falei, mãe, mas não vai dar. Ela assim, eu preferia que tu tivesse morrido do que tivesse ficado crente. E aquilo me deixou extremamente entristecido. Eu queria ver uma notícia de tu morto, mas não queria saber que tu tinha ido para essa igreja de louco. Mas eu tinha feito um propósito com o Senhor. Eu tinha feito um propósito com Deus. E Deus naquele momento colocou pessoas do meu lado que me estenderam a mão para mim, Cléber. Estenderam a mão para mim, David. Estenderam a mão para mim. E eu comecei a servir a Cristo. Trabalhava, como eu falei, ia para o trabalho todo dia. Um dia cheguei em casa, pastor, a casa vazia. Não tinha ninguém mais em casa. Minha mãe tinha juntado todos os móveis e tinha ido embora. Voltado para a cidade onde nós morávamos. A chave estava lá para me devolver para o dono da casa e dizer que a casa era alugada e eu fiquei sem ter onde morar, pastor. Irmãos, eu era tão rico que eu tinha 2 calças, 2 camisas e a roupa do serviço. 2 bolsinhas do Marcon, não era nem manente na época. Servir era minha mala. Quinta-feira, culto, vou para a igreja. Jesus, e agora? Esses crentes nem me conhecem direito ainda. Pastor, aconteceu assim, pastor. Eu juro para o senhor, eu não tenho onde ficar. Ele assim, tem uma salinha aqui embaixo da igreja, onde guardava as tintas, onde guardava o produto de limpeza. Se você quiser, eu arrumo um colchão e deixo você dormir ali por um tempo, até você se ajeitar. E eu fiquei ali, irmãos, 3 meses dormindo embaixo da salinha da igreja. Colchão, salinha baixinha.
O irmão Zanella, que falecido, que limpava a igreja da cidade mineira, fazia um barulhão 6 horas da manhã, mas era bom porque daí eu não tinha nem dinheiro para comprar um despertador, daí eu acordava para ir trabalhar. Aí, irmãos, os dias foram passando e eu o meu sogro e a minha sogra, daí eu já tinha me convertido, estávamos namorando oficialmente, só que naquela época, irmãos, não podia nem pegar na mão, né? Não podia nada, era difícil, gente. Os jovens riem hoje, né? Mas não podia nada, da barbaridade, dar de mão, não podia. Então ia lá um pouquinho de tarde, só que daí a minha sogra começou, abençoada, que não está mais entre nós hoje, já está na glória, dizia assim, traz uma latinha, uma marmita, sei lá, o que quiser, e ela já deixava aquela comidinha pronta. Mas os dias foram passando, meus irmãos, e as coisas foram se esgotando. E eu vou contar para vocês que eu fiquei muito tempo morando, cuidando da casa das pessoas. O irmão ia viajar com a família de férias, ficava 30 dias fora e dizia assim, fica lá cuidando da minha casa, e eu ficava cuidando da casa dos irmãos 30 dias. E a irmã dizia assim, ó, come tudo que tem na geladeira. Tinha algumas casas que tinha bastante coisa, mas tinha casa que estava igual a loteamento novo, né? Só água e luz, então não dava para comer nada. E eu fiquei daquele jeito, irmãos. Um dia se acabaram as férias, e eu queria casar, irmãos. Eu tinha que juntar um dinheirinho para casar. Eu queria casar. E daí chegou um moço lá do Paraná, falava muito simples, pastor, falava muito normal, assim, muito tranquilo, e falou assim um dia para mim, ei, tu não quer morar comigo? Daí eu assim, rapaz, eu até queria, mas eu não posso te ajudar com nada. Daí ele falou, não, eu não quero nada, a casa é minha, tudo é meu, não tem nada alugado lá não, eu cheguei agora, me converti, eu só preciso de uma coisa. E eu falei, então fala, me ajuda a orar. Me ensina a orar. E eu fui para a casa daquele moço e só saí de lá quando eu casei. Irmãos, e de tudo isso, irmãos, Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos abençoado. Eu sou executivo de uma empresa e trabalho lá nessa empresa já há 18 anos, irmãos. Deus prosperou a nossa vida. Deus tem feito coisas, irmãos, que a gente não imagina. Deus tem nos dado, e quando eu falo dado, não é material, é tudo, irmãos, é o conjunto. Deus tem dado, irmão, vitórias que a gente não imaginava. Deus tem acrescentado coisas que a gente nunca imaginava ter, mas Deus tem sido fiel. E aquele menino lá que se converteu desse jeito meio doido, está aqui hoje. 27 anos vamos fazer de casado, irmãos. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor. E eu olho para trás, assim, olho para os jovens da igreja e às vezes, você falou que pai a gente não escolhe, né, David? Você falou assim, pai a gente não escolhe. E eu gosto de contar esse meu testemunho porque tem jovem crente que tem o pai crente que acha assim, meu pai é um chato, Mas saiba de uma coisa, jovem, teve muita gente que sonhou ter um pai orando por ele e nunca teve, pastor. Teve jovem que sonhou, da minha geração, muitos sonharam ter um pai crente orando por ele e não tiveram. E você tem uma pessoa que está aí orando por você, buscando a Deus por você, para que você seja abençoado e às vezes não dá muito valor. Então, jovem, dê valor ao seu pai e à sua mãe. Dê valor, irmão. Aí o tempo passou, né, irmãos, e a vida seguiu e eu estou aqui hoje no Cocal, glória ao nome do Senhor, para falar para vocês esse testemunho que eu achei que era de extrema importância contar para vocês. Era para ser padre e estou aqui. Daí, um dia eu falei para a mãe, o sacerdote está aí, hoje eu sou um obreiro, um presbítero, faço a obra do Senhor. E ela falou, é verdade. Aquele sonho dela lá se cumpriu. Mas a minha mãe não é crente até hoje, irmãos. Minha mãe não é crente até hoje. Tenho vários irmãos que se converteram. Meu pai, antes de falecer, aceitou a Cristo, mas a minha mãe continua lá, firme e forte. Peço que os irmãos orem para que ela seja abençoada e receba a salvação. Bom, então como eu estava falando, né? Eu tomei bastante tempo do testemunho, mas é porque eu acho importante. Sempre quando eu tenho oportunidade, igreja, de falar alguma coisa sobre família, eu gosto muito de contextualizar. Eu gosto de trazer exemplos para o nosso dia a dia, né? Esqueci. E daí eu fui seminarista em Maracajá, pastor. Aqui em Maracajá, onde o pastor está ali há bastante tempo. E esses dias Deus me deu a oportunidade de pregar lá em Maracajá, irmãos. Depois de 30 anos, eu falei no sábado, fizemos uma palestra para casar e falei assim, gente,
Vocês não têm ideia do que aconteceu comigo aqui nesse lugar. Aí eu contei no domingo que tinha sido seminarista ali, os irmãos ficaram de boca aberta, porque a gente às vezes ouve de histórias de distância, né, de pessoas que se converteram depois de terem estudado para ser padre, mas eu era ali a figura viva da bênção do Senhor naquele local. Então foi uma bênção de Deus. Então, nós temos hoje, irmãos, e eu gosto de fazer alguns comentários que são bem práticos, sabe? Lemos ali a palavra do Senhor, depois você vai entender o porquê eu citei o Salmo 127. Nós vivemos momentos de muitos desafios. Nós vivemos momentos de muitos desafios para a família cristã. Não somente para a família em geral. Nós vivemos momentos de muita dificuldade. As coisas estão ficando cada vez mais complexas, né? Nós temos hoje, por exemplo, no meio do povo, o desafio do comodismo, né, irmãos? Nós estamos vivendo, enquanto antigamente, eu não sou saudosista não, irmãos, mas antigamente a gente fazia um culto ao ar livre e levava pedrada, né? O povo jogava pedra, o povo saía para fazer evangelismo e era xingado. Hoje o inimigo não tem, na maioria dos casos, não tem se apresentado para o seu povo para o povo de Deus dessa forma. O inimigo tem colocado o comodismo, né? A gente se contenta às vezes com muito pouco, né? Ou a gente se contenta em vir na igreja e receber, né? A gente se contenta em vir no culto e esperar que Deus derrame a sua glória, e Ele derrama mesmo o seu poder, e nós não oferecemos nada para Deus enquanto podemos, né? Então nós estamos vivendo um momento assim, em que eu digo, em que a igreja está passando por uma grande transformação. Em muitas coisas nós estamos avançando e avançando muito, e glória a Deus por isso, mas em muita coisa, cada um, não a igreja em si, mas cada um de nós como seres humanos e como membros, né? Membros da igreja, precisamos sim repensar. Eu vou citar aqui alguns exemplos que são importantes. Olha só, nós temos hoje no meio do povo uma influência muito grande da mídia. Não é verdade? Eu não vou demonizar a internet, não se preocupe, não venha, até porque é um recurso maravilhoso, né? Você consegue usar os recursos que temos hoje para encurtar distâncias, para resolver problemas, para trabalhar, para evangelizar, para muita coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que cada dia mais a tecnologia faz parte da vida do cristão. E não tem como mudar, isso vai acontecer realmente, isso tem que acontecer. Porque a igreja precisa estar preparada, envolvida, sabendo lidar com tudo isso, né? Tem algumas coisas que mudaram, e eu vou falar aqui alguns assuntos, por exemplo, né? Antes nada tinha controle remoto, né? Lembra que a televisão era de tec, 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 quentinha, né? Não era? Quem é que lembra que a gente tinha que entrar atrás daquele mastro da antena para ficar assim, ó? E daí o irmão mais velho sempre dizia assim: tá bom, só que naquela posição você não conseguia sair de trás daquele negócio lá, né? Hoje em dia é tudo digital, TV a cabo, sinal. Irmãos, isso é uma bênção de Deus. Isso mudou, como eu falei, tiveram coisas que mudaram e mudaram para muito melhor, né? Mas eu fiz um estudo aqui, e está disposto para quem quiser olhar. Mais de 150 milhões de brasileiros estão conectados à internet. Irmãos, é muita gente para um país continental igual ao Brasil. Isso levando-se em conta que nós temos regiões ribeirinhas na Amazônia que são praticamente inacessíveis. Nós temos regiões no Brasil, alguns lugares habitados por indígenas que praticamente não foram alcançados. Mas mesmo assim, meus irmãos, nós temos em torno de 150 milhões de brasileiros que estão conectados à internet. Quantos milhões de brasileiros nós temos hoje no último IBGE? Nós temos em torno de 230 milhões de brasileiros. 10% dos brasileiros são considerados viciados digitais. Aquela pessoa que, se tirar o celular da mão, ela vai ter um AVC. Ela vai ter um derrame, ela vai ter um ataque cardíaco, porque se tirar o celular da mão dela, é a mesma coisa que cortar o ar, por exemplo. Parece que não vai conseguir mais respirar. Eu me lembro que quando eu brinquei isso sexta-feira lá nos casais, que quando a gente chegava na casa das pessoas antigamente, a pessoa perguntava assim: você quer um cafezinho? A gente assim, para ser educado, né? Só um golinho. Aí a pessoa agora pergunta: você quer a senha do Wi-Fi? Ah, não, irmãos. Então 10%
da população brasileira está viciada. Eu acredito que aqui dentro da igreja do Cocal não tem ninguém. Vocês sabiam, meus irmãos, que os brasileiros são os que mais acessam o YouTube, o Twitter e o Facebook? Ah, mas é porque o Brasil é um país grande, tem muita gente no Brasil. Não, mas é porque o brasileiro gosta de uma fofoquinha, gosta de saber da história, gosta. O que eu quero dizer? Ah, mas então quer dizer que eu vejo o Face e estou errado? Não, querido, você não está errado, não. Nós fizemos uma enquete lá na sede e eu, como gosto muito de gráficos, criei um gráfico lá de quanto nós ficávamos em cada atividade no dia de culto, pastor. 2 horas de culto. E daí eu botei lá, então irmão, vamos botar no domingo porque tem culto, porque se eu botasse no dia de semana o negócio ia ficar bem mais complicado. Aí tem lá, teve gente que botou que dorme 8 horas, trabalha 10 horas e fica 5 horas na internet. Então, 8, né? 18, dá 23. 23 horas estão entre, num dia de 24 horas. Daí eu falei assim, mas não dá daí, porque o culto é 2 horas. E o dia só tem 24 horas, não tem como fazer. Então, entre dormir, trabalhar e ficar nas redes sociais e na internet está envolvendo mais do que um dia de 24 horas. E eu falei assim, vamos medir. Eu peguei as folhinhas e comecei a olhar. E eu botei um item importante, oração. Teve gente que botou 3 minutos. 2 minutos. Teve gente que botou 0. Não ora. Nunca ora. E eu não estou julgando não, meus irmãos. Isso me deixou preocupado, pastor. Extremamente preocupado. Porque de um dia de 24 horas, numa igreja abençoada, olha só essa igreja aqui, que linda, que maravilhosa, um povo abençoado, nós não conseguimos tirar 1 minuto. Como é que se ora para comer, irmãos? Senhor Jesus já vai dar aí uns 15 segundos. Se for pedir para Jesus abençoar o alimento e as pessoas que estão ao redor da mesa, passa de 1 minuto. Então ficou esse ponto que me chamou a atenção. Então temos grandes desafios que estamos vivendo nos dias de hoje, né? Além do que o excesso disso aí, irmãos, tem gerado frustração, depressão, tristeza, dívidas e até divórcio. Sabe por quê? Porque você segue o fulano de tal lá que tem muito dinheiro e talvez você queira ter a vida que aquela pessoa tem, mas as suas condições financeiras não lhe deixam. E daí você vai para o comércio, vai lá na loja de carro e compra o melhor carro que você quer ter, mas você não pode ter. Isso tem gerado problemas dentro das famílias. Segue o fulano de tal, é a mesma coisa que eu seguir o David Leonardo e querer chamar vocês de meus lindos e achar que vou ter a mesma fama que ele, irmãos. Vou ficar frustrado, pode acreditar. Não é verdade? Amizades vazias que só existem na rede social. Vai dizer que você não tem um camarada que você segue lá, que se você passar por ele na rua, no máximo que você vai dizer é opa, oi, como é que vai? Ou senão você segue porque ele é dono, aí vou falar um pouquinho para as irmãs, né? Dono da loja de roupa tal, ou você segue porque é um jogador de futebol famoso, um ator, sei lá, um artista, sei lá o quê, ou até um cantor gospel, um pregador, né? Gospel. E tem, mas não está errado não, irmãos. Só que não se frustre com isso, não deixe que isso tome conta da sua vida, não deixe que isso influencie naquilo que você quer ser diante de Deus, não deixe que isso domine a sua casa e estrague o relacionamento entre você e sua esposa, entre você e seus filhos, e não deixe que principalmente isso interrompa o seu relacionamento com Deus, que é o mais importante. Não deixe que isso interrompa. Glória a Deus. Nós precisamos cuidar da nossa casa, irmãos. Nós precisamos cuidar da nossa família. Porque quando nós cuidamos da nossa casa, quando nós cuidamos da nossa família, nós cuidamos da igreja de Cristo. Nós cuidamos dos escolhidos de Deus. Nós não temos opções, não, irmãos. Nós temos o compromisso de cuidar da nossa casa, da nossa família. Faz o que você achar que tem que fazer. Olha, eu vou citar esse versículo aqui que ele é extremamente forte, mas ele é muito importante, que é 1 Timóteo 5:8. Olha o que diz assim, ó. Se não cuida dos seus e principalmente da própria família, ele é pior do que aquele que não crê. Então nós temos o compromisso, irmãos,
de cuidar da nossa casa, de lutar pela nossa família, de buscar a Deus, de nos entregarmos ao Senhor, de trazer para dentro da igreja, irmãos. Tira de dentro de casa, traz para dentro da igreja para que possa adorar a Ele, para que possa adorar ao Senhor e receber a bênção. Irmão, como que nós podemos fazer isso? Tem coisa que é prática, igreja. Tem coisa que é prática. Vou falar aqui para os irmãos agora, né? As irmãs vão gostar. Irmãos, eu vou falar isso aqui porque é verdade. A minha esposa, eu trabalho bastante, irmãos. Tem coisa que tem que fazer na prática. Eu chego em casa na quinta-feira, que é o dia da faxina. Eu limpo os banheiros, limpo todos os calçados da casa. Se eu chegar um pouquinho mais cedo, eu aspiro todo o apartamento para minha esposa chegar e a minha filha e fazer todo o resto do trabalho. É verdade ou não é? Tem coisas que são práticas, que precisam ser feitas. Estou citando um exemplo. Você não vai deixar de ser mais homem, não vai ser mais viril, porque você faz alguma coisa em casa. Tem famílias que as mulheres estão abarrotadas de serviço. Ah, mas ela não trabalha fora. Eu sou o provedor. As mulheres estão abarrotadas. Pega férias um dia que fica em casa, das 7 da manhã às 7 da noite, cuidando de uma casa, irmãos. Gente do céu, é difícil demais, irmãos. O serviço não acaba nunca. Imagina aquela irmã que trabalha fora e que ainda chega em casa de noite para fazer todos os afazeres da casa. É difícil, irmãos. Então tem casamentos, tem famílias que estão sendo destruídas e pode ser que estejam até dentro da igreja, mas a distribuição de tarefas não está acontecendo. Isso é prático, mas isso também é de Deus, irmãos. É igual aquela coisa, a irmã está em casa, está lá a graminha para cortar, não custa, porque hoje a máquina até colhe, né? Tem aquelas máquinas que tem um saco atrás ali, coloca, corta a grama, colhe. Meu Deus do céu, hoje em dia para lavar um carrinho também tem o jato, na hora que termina de passar o jato, o carro já está até quase seco já. Mas a irmã diz assim, não, isso aí é o serviço do marido. Isso aí é do marido, isso aí quem tem que fazer é você. Não, minha irmã, você também pode ajudar. Você também pode fazer alguma coisa. E eu anotei assim, algumas questões que são práticas do dia a dia. Os grandes problemas das famílias, e o pastor Admilton está aqui, com certeza sabe, estão sendo construídos de pequenos problemas, pequenas coisas que não foram tratadas, pequenas coisas que não foram cuidadas, e pequenos problemas que acabaram se tornando grandes problemas. Infelizmente, as pessoas estão chegando nos pastores avisando que estão se separando. Muitas vezes já está quase no final, ao invés de chegar antes e pedir uma ajuda para salvar o seu casamento, para salvar a sua família. Eu sempre que pude, as pessoas chegavam para mim, fui obreiro de igreja, fui líder de jovens, líder de casais, mas aconteceu isso, ele me fez isso de tal maneira, e eu perguntei para a pessoa, você quer perdoar? Eu quero perdoar porque eu amo, então perdoe. Precisamos de perdão dentro dos nossos lares. Muitas vezes a mulher está braba com o marido já faz 5 anos, por causa que no dia, em 1997, às 15h30, porque a mulher lembra dessas coisas, o homem não lembra, irmão. Você me falou aquilo ali que me magoou, não é? Mulher lembra dessas coisas. No ano de 1978, Jesus amado. Mas está um negócio ali que está travando a relação, travando o relacionamento. E vou dizer uma coisa, que está impedindo a bênção de Deus na sua casa. Aí nós temos que conversar, irmãos. Temos que conversar. Se você casou com essa mulher, se você casou com esse homem, se você disse para ela, que amava ele, você tem que conversar e resolver os problemas. E pedir a Deus para que Ele intervenha com bênção, com milagre sobre a tua casa. Aleluia. Mas eu vou ter que procurar como é que diz? Não, psicólogo lá, vamos fazer terapia de casal. Amém, vamos fazer, vamos tentar buscar de tudo quanto é maneira. Vamos fazer, mas vamos buscar a Deus. Deus é o pai da família, Ele criou a família como instituição e Ele quer que a bênção esteja estendida sobre a família. Irmão, curso Lar Feliz. Mas o meu casamento é bom. Meu casamento é bom, irmãos. Meu casamento é bom, mas pode ficar melhor, irmão. Não tem nada que seja tão bom que não possa ser melhorado. Não tem nada que seja tão bom que não possa ser melhorado. Se você tiver a oportunidade, se abrirem uma turma aqui em Cocal, participem desse curso. Nós já fizemos muitos cursos, não é só.
Gente, se a gente tiver oportunidade, a gente vai fazer mais e mais e mais e mais. Porque esse tipo de trabalho nos aproxima de Deus, além de tudo, e desmistifica muita coisa, irmão. Tem coisa que está só na nossa cabeça, tem coisa que está no nosso pensamento, que nós achamos que é dessa maneira, mas não é bem assim. Não é bem assim. E muitas vezes um bom ensinamento, uma boa palavra, um posicionamento diferente vai fazer você mudar e isso vai melhorar a sua vida. Irmão, nós casamos, eu tinha 19 anos, ela tinha 17, irmãos. Imagina. Bem novinho, né? 19 e 17. Tudo bem, milagre, Deus fazendo, mas imagina. Eu vim de uma família, filho mais novo da casa. Eu chegava dentro de casa, tirava a camisa, jogava lá, tirava o sapato, jogava lá. E a minha mãe, para isso, saía catando, nunca reclamou nada. Deus me livre se eu fosse lavar uma louça. Isso não é coisa para homem fazer. Aí eu cheguei em casa, quando casei, da mesma maneira. Tirei a camisa aqui, joguei o sapato lá, botei a toalha lá. Meu Deus, a primeira vez ela... Porque daí quando casou, ela acordava de manhã até para comer, ver eu comer bolo, irmão. Sabe como é que é, né? Ela fazia um bolo e eu era bem magrinho, irmãos. Eu queria trazer uma foto para mostrar para vocês. Eu pesava 50 e poucos quilos. Então eu comia uma forma de bolo 6 horas da manhã antes de trabalhar. E daí ela acordava e ficava ali assim com aquela cara de animada, né? E depois ela foi deixando um pouquinho. Eu acho que de um ano depois eu já estava tomando café sozinho, né? Não estava mais tomando café junto, não. E eu naquela vida. Daí um dia ela falou assim para mim, ó. Não dá, tá louco? Eu entro dentro de casa, é um furacão. Eu fiquei pensando, tá, mas... Eu sempre fui assim. Eu sempre fiz desse jeito. Minha mãe nunca reclamou. Ué, não casei para isso? Aí, não. Sabe quanto tempo eu levava para deixar as coisas tudo certinho e não brigar, irmãos? Nem um minuto. Era só pegar, tirar a roupa, colocar no cesto, pegar o sapato, colocar na sapateira. Era só isso. Era só isso. Talvez você já num dia de briga, você já conversou assim com a sua esposa, com o seu esposo assim, ó. Só uma frasezinha assim, ó. Vale a pena nós brigar por isso? Nós fizemos esse exercício. Quando começava a discutir, vale a pena nós brigar por isso? Não vale. Então vamos ficar quietinho e não vamos brigar. Irmãos, não estou aqui falando que nós somos um casal perfeito, não somos não, irmãos. Mas eu vou dizer para vocês que tudo, a presença de Deus, a leitura da palavra de Deus, os cultos de ensino, a escola dominical, os cursos nos ensinaram muita coisa que a gente pode melhorar o casamento e ficar abençoado. Irmão, a mulher, eu cheguei cedo semana passada, eu fui trabalhar, eu consigo trabalhar em home office, daí tinha um curso lá, deixei o curso falando lá e fiquei aspirando o apartamento, assim, maravilha, cheguei lá, e mulher danada, irmãos, aspirei, arrumei tudo os tapetes, arrumei tudo as camas, ela só abriu a porta e, ai meu amor, só abriu a porta e falou, meu amor, só aquela cara, aquele rosto de alegria dela já me pagou, irmãos. Parece que eu estou sendo exagerado, irmão. Não estou sendo exagerado. O nosso casamento tem que ser abençoado. A última vez que eu fui numa igreja, um irmão que era meu amigo me cercou e disse, poxa, eu acho que tu acabou com o meu casamento, porque eu não faço nada dentro de casa. Sou aposentado, a minha mulher trabalha fora e eu não faço nada. O máximo que eu faço é ir na geladeira e no sofá, na geladeira e no sofá. Eu não faço nada dentro de casa. Eu falei, irmão, agora não sei, né? Vai com Deus, foi Deus que colocou essa palavra no meu coração. Irmã, receba o seu marido com carinho, receba o seu marido com alegria, receba o seu marido com um sorriso, receba o seu marido, não tem coisa melhor do que chegar em casa e ver a esposa te receber com um sorriso no rosto, perguntando como é que foi o dia, se interessando pelo seu dia. Sabe, os melhores homens sempre têm uma grande mulher não nas suas costas, ao seu lado, não vou falar as costas, porque Deus criou para ser adjutora. Pode acreditar, irmãos. Os pastores, os homens bem-sucedidos, eles têm sempre uma grande mulher ao seu lado. Para dizer assim, vai dar errado. E não faz, irmão, porque vai dar. Não, vai trocar esse carro? Não vai dar. Não troca, irmão. Não faz. Pode acreditar em mim. Mas vamos lá para a palavra de Deus, que eu já estou aqui e vou terminar. Daqui a pouco eu paro. Vamos entrar no Salmo. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de ser prático assim, irmãos, porque tem coisas que ficaram esquecidas. E é só levantar aquela caixinha lá, né? Talvez você está refletindo agora, nossa, é verdade. Ou talvez você pode estar pensando, esse pregador está pregando nada a ver, não é nada para mim. Aí é com você e Deus. Mas tem coisa que nós podemos ajustar no nosso dia a dia. Orar junto, marcar dia de jejum junto, ler a palavra de Deus junto, sentar junto no culto, tudo isso, irmãos, é bênção de Deus. Vamos lá, o Salmo 127.
Esse salmo, ele era considerado o salmo de romagem, dos degraus, né? O povo, quando estava peregrinando para Jerusalém, eles saíam cantando, né? Pelo menos 3 vezes ao ano eles subiam para Jerusalém e eles cantavam, né? Eles caminhavam, naquele tempo o caminho era difícil, não era fácil, não tinha asfalto, não tinha nada, né? Mas eles continuavam ali adorando a Deus. Ele provavelmente foi escrito por Salomão, né? Enquanto Salomão estava lá construindo o templo, estava construindo a sua casa. Tanto que o Salmo no versículo no verso 2, ele fala sobre o pão de dores e fala sobre aos seus amados, e amados no hebraico significa o Gededias, que era um dos nomes de Salomão. Não vim aqui dar aula de teologia, não, irmãos, mas você vai entender. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. E esse salmo, depois de muito tempo, ele foi adicionado ao livro de Salmos, e a história nos diz que o pessoal, quando voltou do cativeiro babilônico, ficava ali cantando esse salmo e reconstruindo lá a cidade. Agora imaginem, 2 pessoas importantíssimas na palavra de Deus. Salomão. Tinha dinheiro ou não tinha? Tinha muito dinheiro. Tinha sabedoria ou não tinha? Muita sabedoria. Tinha muito dinheiro, muita sabedoria, e tinha herança do Davi, e ainda tinha o dinheiro que os outros povos tinham dado para ele construir. Salomão era preparado para construir aquilo lá ou não era? Salomão era extremamente preparado. Mas mesmo assim ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Talvez você se ache ciente da sua situação, o dono da sua situação, mas se o Senhor não estiver edificando a sua e a minha casa, todo o trabalho é em vão. Todo o trabalho é em vão. Não é verdade? Glória a Deus. A Bíblia diz que eles estavam cercados, lá quando estavam reconstruindo, no período de Neemias, estavam cercados de povos hostis, amonitas, moabitas, que não queriam que a cidade fosse reconstruída e que muito menos que o templo fosse reconstruído. Você pode achar que não, mas o inimigo nessa noite está enfurecido com esta igreja, porque nós estamos aqui nessa noite adorando a Deus e falando da palavra dele para que as famílias sejam fortalecidas. O inimigo só um dia conseguiria destruir a igreja se ele destruir as famílias, e é isso que ele tem trabalhado nos dias de hoje. O inimigo tem se levantado. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, esse salmo nos diz assim: olha, sem a ajuda de Deus não adianta nada. Sem a ajuda de Deus nós vamos bater, correr para lá, correr para cá. Nada. Nada pode ser reconstruído, construído sem a direção de Deus. Glória a Deus. Olha, tem gente que pode até tentar construir sem Deus, mas primeiro que muitas vezes ele não vai nem conseguir terminar. Ou talvez ele possa até conseguir terminar, mas não vai aproveitar. Aí não adianta. Se aquilo que nós temos, Deus não nos der a alegria de estarmos felizes por aquilo que recebemos. Por que tem gente que tem tanto dinheiro que se suicida, que tira a sua própria vida? Porque não tem alegria naquilo que conquistou. E muitas vezes nós, quando recebemos algo tão simples, ficamos tão felizes, porque nós temos a alegria do Senhor, a certeza de que Deus está neste projeto. Não adianta ter muito e não ter alegria. Glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Glória a Jesus. Se Deus não estiver conosco no projeto, não dá. Glória a Deus. Olha a Torre de Babel, né? Foi lá, foi construída. Como eu falei aqui, olha que o Salomão era um camarada que tinha dinheiro e sabia fazer as coisas. Olha aqui, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode botar controle, pode botar vigilância eletrônica, você pode fazer de tudo para que o inimigo não venha guardar não venha atacar a sua casa, para que Deus guarde. Você pode fazer de tudo, mas se ele não guardar, olha a história. A Bíblia diz que Neemias estava reconstruindo e tinha pouca gente para reconstruir, irmãos. Tinha que mandar pessoas para ficar lá vigiando, porque os povos inimigos ficavam ao redor, olhando para poder impedir aquele povo de reconstruir os muros. Mas sabe o que o povo fazia? Numa mão uma ferramenta, glória a Deus, e na outra mão uma espada.
Aleluia. Que nós possamos ter nas nossas mãos a espada da palavra de Deus, para que o inimigo, ao momento que ele vier contra a nossa casa, nós possamos estar fortes, fortalecidos e colocando tudo na mão do Senhor. Se o Senhor não tivesse guardado a minha casa, eu não estaria aqui hoje, meus irmãos. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Glória ao nome do Senhor. Aquele povo vivia numa situação de lavoura agrária. A Bíblia diz que eles acordavam cedo e dormiam tarde. E a palavra de Deus nos ensina que não adianta você se matar. O que eu quero dizer aqui, irmãos, não estou aqui dizendo que os irmãos não têm que trabalhar. Nós temos que trabalhar e trabalhar bastante, irmãos. Você tem que ganhar o sustento, o seu dia a dia, fazer o seu trabalho. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que entrega a sua vida ao serviço, aquele que acha que o provedor é o seu braço, é a sua empresa, não. O provedor do povo de Deus é o Senhor Todo-Poderoso. É um comparativo entre dois trabalhadores isso aqui. Não é um comparativo entre um trabalhador e um, para não chamar de vadio, que não gosta de trabalhar. É um comparativo entre dois trabalhadores. Entre dois homens que trabalham, mas um está na mão do Senhor e outro não. Outro acredita na sua força, outro acredita no seu trabalho, acha que tudo isso vai acontecer. Não. O Salmo diz assim, olha, cai a chuva, a noite vem e as coisas acontecem. Então se eu e você entregamos a nossa casa na mão do Senhor, aleluia, Ele ajuda a construir, Ele guarda e Ele ainda dá fruto. Sabe, irmãos, eu estava num culto em 95, trouxeram um camarada lá do Nordeste. Naquele dia eu tinha doado uma camisa que eu tinha para um irmãozinho que não tinha. Na época eu dizia assim, não, tu não tem roupa de crente. Aí tu dei uma camisa de social para o irmão. Eu estava lá com o único sapato que eu tinha, com a única camisa que eu tinha, morando de favor na casa dos outros. E ele falou assim, aquele moço lá, ó, na época da camisa de bola, sabe? Eu não sabia se a bola era branca ou se a bola era preta, sabe? A camisa era branca de bola preta ou preta de bola branca, eu não me lembro. E daí, eu? Sim. Sabe de uma coisa, meu jovem, vem aqui. E eu disse, Jesus Cristo, o que vai acontecer agora? Você tem a bênção da prosperidade na sua vida. Eu falei, sério? Ela lá no banquinho, né, ela já estava noivo. Ela estava noiva, já estava com a aliancinha aqui no dedo, ela já dando glória, né? Tudo que você fizer vai prosperar. Deus, vou te abençoar. E Deus começou a falar comigo daquele jeito. Irmão, eu não tinha nem onde dormir. Vai acreditar num negócio desse? Se você não tem fé, se não confia que Deus é o provedor da sua vida. Irmãos, e hoje Deus está cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu. Tudo que Ele prometeu, Deus está cumprindo, irmãos. Um menino de 18 anos que tinha só uma camisa, só uma calça para ir na igreja, só um sapato que era um sapatinho bem velhinho ainda, que não tinha onde dormir, que muitos domingos passou com um patê e com um pão d'água, porque não tinha onde comer, que lembrava lá da comida da casa da mãe, que lá tinha fartura, tinha bom alimento, mas lá eu não podia servir a Cristo, e ali onde eu estava eu queria servir a Cristo. E Deus cumpriu. Glória ao nome do Senhor. E depois vem uma parte muito maravilhosa, irmãos, que aí fala sobre os filhos. Sabe por que aquele povo tinha filho demais, irmão? Eles tinham bastante filho, né? Porque quando chegava lá no portão da cidade para discutir os problemas, o camarada que ia com bastante filho assustava o oponente. Mas, puxa, o cara tem 20 filhos, eu tenho só 5. Por isso que diz assim, ó, a palavra de Deus diz, olha só, o que diz aqui o versículo. Vamos ler de novo aqui. Era exatamente isso, ó. E os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero a sua recompensa. Olha só, como flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da juventude. Chegava o camarada lá para discutir com o irmão tal, estava o irmão lá com 17 filhos. Jesus amado, era um exército. E realmente, irmãos, os filhos vêm de Deus, são heranças do Senhor. Eu tenho uma filha de 21 e tenho uma filha de 9. A minha de 21 vai casar daqui 30 dias, irmãos. Pensa num homem triste que eu estou, irmãos. Pensa no guri que eu não estou gostando daquele rapaz. Já faz uns 2 anos e pouco que ele namora com ela, eu não consigo gostar dele, irmãos. Brincadeira, eu amo o menino, é uma bênção de Deus. Vai casar agora dia 8 de abril.
meu bebezinho, 21 anos, vai ter 22 anos quando casar. Pensa numa coisa dolorosa, não sei se vocês já passaram por isso, irmãos, é difícil, irmãos. Meu neném que eu carreguei no colo, meu bebê que quando ela nasceu, eu me senti o homem mais, nos altos dos meus 1,65, irmãos. Nessa minha altura gigantesca, 1,65, eu me senti o homem mais poderoso do mundo, porque estava com a minha filhinha no colo. Está lá a minha outra de 9 anos, que graças a Deus, espero que ela demore para casar. Daí ela pergunta assim, pai, com quanto tempo, que idade você e a mãe casaram? Daí eu digo assim, ai Jesus, vou ter que omitir. Se eu disser que eu casei com 19 e com 17, daqui 6 anos, daqui a pouco ela quer casar, né? Eu disse, não, minha filha, deixa isso para depois. Mas os filhos são uma herança do Senhor. E o salmista não seria mais, irmãos, o salmista não seria mais feliz em trazer essa trajetória tão maravilhosa. Casa, guardar, construir, guardar, aleluia, proteger e dar filhos. O salmista não seria mais feliz se não terminasse dessa forma, que os filhos são herança do Senhor. Pai e mãe, os seus filhos são herança do Senhor. Ah, mas está incomodando, está dando trabalho, está sendo difícil de lidar. Eles são herança do Senhor. Eu achei a sua apresentação muito boa, maravilhosa. Os pais vão ensinar. E depois, a Bíblia diz que eles vão decidir. Cada um vai tomar o seu rumo na sua vida. Mas nós temos que ensinar. Amém, meus irmãos? Vou pedir para que vocês se coloquem de pé nesse momento agora. Posso orar, pastor? Eu queria orar pelas famílias agora. Eu queria que você pensasse na sua família. Eu queria que você pensasse no seu casamento. Eu queria que você pensasse em alguém que está distante, que talvez você precise pedir um perdão ou buscar essa pessoa. Ou alguém que está aqui dentro da igreja e que você precisaria ter pedido um perdão e não perdoou agora. E não pediu este perdão. Eu queria que você refletisse sobre o seu casamento, sobre a sua casa. Não estou dizendo que está tudo ruim, mas tem coisa que precisa arrumar. Vamos arrumar. Vamos ajeitar, vamos conversar, vamos resolver, vamos discutir. Se você está teimando demais com a sua esposa, não tema, irmão, e seja abençoado. Não tema e seja feliz. Mas eu quero orar por vocês agora. Quero orar por cada casal, por cada família. Deus colocou no meu coração esse sentimento nessa noite. Vim aqui, pastor Admilton, com a intenção de agregar as famílias. Não de me mostrar, não nada disso, irmãos, mas de dizer que Deus pode fazer, irmãos. Deus pode fazer. Sabe qual foi a melhor experiência que eu tive nos últimos anos? O meu pai estava lá na Morre Não Morre. Eu e as minhas 2 irmãs crentes. E eu falei assim, temos que pregar para ele aceitar Jesus antes de morrer. E a minha irmã assim, vamos achar um jeito. Vamos achar um jeito. Aí cheguei um dia lá, estavam as 2 muito felizes. Eu disse, o que aconteceu? E ele já estava em coma. Eu disse, puxa, não deu tempo. Veio um abençoado aqui, um homem de Deus, orou por ele e ele aceitou a Cristo. E logo em seguida ele entrou em coma. E aquilo me alegrou tanto, irmãos, que o meu pai partiu com salvação. Foram 20 e poucos anos tentando ganhar eles para Jesus e não conseguimos. Mas Deus usou uma pessoa. Deus teve misericórdia das nossas vidas. E eu olho para minha mãe agora, 83. 83, irmãos. Olho para ela, ela me tratou daquele jeito difícil lá no início. Mas a minha esposa está aqui. Eu faço tudo por ela, pastor. Eu levo no médico, eu busco aqui. Ela muda de casa de 3 em 3 meses. Ela vai morar num lugar e resolve não ficar mais lá. Eu levo ela para outro lugar. Ela aluga um apartamento, não gostou porque a vizinha faz barulho. A gente tira ela de lá e leva ela para outro lugar. Eu nunca virei as costas para minha mãe e nunca vou virar as costas para minha mãe. Não vire as costas para sua família. Não abandone a sua família. Lute pelos seus. Lute pela sua casa. Lute sim. Enfrente o inimigo sim pela sua família. Peleie, ore, jejue, busque a Deus na madrugada. Entre sim no campo espiritual, buscando a Deus pela sua família. Peleie até a última. Até se for preciso, sua gota de sangue, mas peleie pela sua família. Lute pela sua casa. Se entregue, busque a Deus. Reflita sobre a sua casa. Aleluia. Lute pela sua casa. Minha esposa está aqui. Meu sogro, um homem de 55 anos, irmão. Nós estávamos na praia, churrasco, pastor. Final de ano, uma benta, período bom. Fizemos uma carne lá. Daqui a pouco ele falou, que dor de cabeça. Levamos para o hospital. Em 4 dias,
teve um aneurisma e morreu. 55 anos. Minha sogra ficou desamparada, triste, chateada. Ela tinha 49, minha sogra tinha, era super nova. 4 anos depois, minha sogra pegou, sentiu uma dor aqui no braço, só levou ela no médico. Um câncer no intestino fulminante. 30 e poucos dias. Ficou eu, ela, um menino de 17 anos e as 2 irmãs. Vai explicar isso agora, vai contar isso agora, o que é isso? Mas sabe o que aconteceu, irmãos? E nós somos assim até hoje. Nós nos abraçamos, nós nos unimos cada vez mais. Agora fomos levar a irmã dela que foi embora para fora do país. Pensa num choreiro lá no aeroporto. Eu olhava para ela, minha cunhada, olhava para os meus sobrinhos, parecia que estava saindo uma parte de mim que estava indo embora. Abrace a sua família, abrace a sua casa, abrace os seus filhos, abrace a sua esposa. Se você não tem dito que ama a sua esposa, por favor, crie vergonha na cara e diga isso para sua esposa. Se você não tem dito para o seu esposo que você ama o seu esposo, crie vergonha e diga a ele. Comemore as datas, reflitam sobre isso, igreja do Senhor. Agradeçam a Deus por tudo que vocês estão recebendo. Eu quero orar por vocês. Se você tiver fé, eu quero pedir para que a Sol venha aqui. Quero orar. Quero que você abrace a sua esposa, seu esposo. Se estiver longe, vem para a família. Vamos lá, irmãos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este culto maravilhoso que tivemos nessa noite, onde a presença